Fala galera, tudo bem com vocês? Pastor David Rosa aqui para falar hoje de um tema muito importante que muita gente tem várias dúvidas. Vamos falar sobre jejum. E aí, você já fez algum jejum? O que você pensa sobre esse assunto? Se você tiver a sua opinião formada e for muito diferente daquilo que a gente vai tratar aqui agora, não se preocupe, manda lá para mim no meu Instagram, manda no direct, a gente pode conversar mais sobre o assunto, e qualquer dúvida que você tiver também sobre o que vamos falar aqui, você pode mandar lá por direct e na medida do possível eu vou estar respondendo. Só mandar lá @odavidrosa ou também no Instagram do nosso Ministério de Jovens @conexãoicn. Fechou? Então vamos lá, eu quero tratar com vocês sobre esse assunto que é tão importante, um assunto muito espiritual, que é o jejum. Vamos falar sobre o que é, sobre como fazer, como não fazer, muitas dúvidas. E aí, você acha que dá para fazer jejum só de comida, jejum de redes sociais, jejum de Coca-Cola? Como que funciona o jejum? Vamos falar um pouco sobre esse assunto então? Então, bora lá! Quando a gente fala sobre jejum, a primeira coisa que vem na mente de muitas pessoas é duas situações na vida do profeta Daniel. Então a gente vai falar muito sobre Daniel aqui hoje. Por isso tem muita gente que fala: eu vou fazer o jejum de Daniel. Por que você ouve muito falar sobre isso, né? Sobre o jejum de Daniel. O jejum de Esther também é muito famoso. Vamos falar hoje aqui sobre o jejum de Daniel e vai ajudar a gente a entender muitas coisas sobre jejum. Vamos lá, Daniel capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui um pouco sobre Daniel capítulo 1 e depois Daniel capítulo 10. Então, antes da gente tratar com vocês sobre jejum, eu quero esclarecer aqui um pequeno equívoco. Daniel não jejuou por 10 dias. No capítulo 1, nós vamos ver o rei Nabucodonosor convocando alguns jovens israelitas para serem treinados a servirem no palácio. Olha lá, Daniel capítulo 1, a partir do verso 3. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados, olha só, para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes, essa informação é importante, hein? O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento, outra informação muito importante, eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Então vamos lá, vamos se familiarizar na história aqui. A Babilônia domina Israel e agora eles estão trazendo pessoas de Israel para a Babilônia, para o exílio, e aí ali eles estão mantendo alguns e implantando a cultura da Babilônia nesses israelitas. Então eles estão desfazendo a cultura, tentando. Qual que é a tentativa ali dos babilônios? Qual que é a tentativa de Nabucodonosor? Desfazer a cultura israelita e sobre ela construir uma nova cultura, a cultura babilônica. Então, esses jovens, e aí alguns deles bem conhecidos, que é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses jovens estão sendo submetidos a um treinamento, a uma nova cultura, a uma nova literatura, a uma nova língua, a um novo modo de viver. E ali o rei Nabucodonosor vai colocar eles num treinamento de 3 anos. E eles então iriam se alimentar da comida que viria da mesa do rei, ou seja, a mesma comida que o rei se alimenta,
Essa informação é importante para a gente. E a segunda informação esse treinamento duraria 3 anos. Diante disso, qual que é a resposta de Daniel? Verso de número 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, para não consumir, para não beber, para não se alimentar. Qual que era a preocupação de Daniel então? Ele sabia que se ele se alimentasse daquela comida do rei, se ele bebesse do vinho do rei, ele estaria se tornando impuro diante da lei mosaica, a lei que Deus havia dado a Moisés. Vamos entender por que Daniel tomou essa decisão de não se alimentar com a comida que vinha da mesa do rei e nem com o vinho que vinha da mesa do rei. Os israelitas, eles consideravam aquela comida contaminada. Então toda a comida da mesa do rei Nabucodonosor, para o israelita, ela era considerada impura, contaminada. Por quê? Porque existia ali um ritual, onde a primeira porção da comida da mesa do rei era oferecida aos ídolos da Babilônia. Da mesma forma, uma primeira porção do vinho era derramada sobre um altar pagão, sobre um altar dos deuses ali, os ídolos que eram adorados, venerados na Babilônia. Os animais, então a carne que era servida dos animais, eles não seguiam o rito, a cerimônia que deveria ser seguida para os israelitas se alimentarem. Então eles eram cerimonialmente impuros. O seu abate, o seu preparo não seguia o regulamento da lei mosaica. Então são esses os motivos que levaram Daniel a tomar a decisão de não comer e não beber daquilo que vinha da mesa do rei. Então o que a gente entende aqui? Que não se tratava de um jejum, e sim de um ato de fidelidade a Deus. Guarda isso no seu coração. Esse primeiro momento, então, nós estamos desmistificando algumas coisas. Muita gente diz, vamos fazer o jejum de Daniel, o jejum de 10 dias de Daniel, porque eles olham para esse texto onde Daniel não comeu e nem bebeu daquilo que vinha da mesa do rei, e entende isso como jejum. Isso não foi um jejum, foi um ato de fidelidade a Deus, ok? Olha só, vamos lá, verso de número 12. Peço-lhe que faça uma experiência, Daniel falando com Aspenaz, o cara que estava responsável ali de alimentar e treinar os jovens israelitas. Peço-lhe que faça uma experiência. O que é uma experiência? Um teste. Se der certo, continua, certo? Então, peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Então, quanto tempo que ia durar a experiência? 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Então, vamos fazer um teste, uma experiência de 10 dias. Quanto tempo duraria o treinamento? 3 anos. Mas vamos fazer uma experiência de 10 dias. A decisão de Daniel não é deixar de comer carne e nem de beber vinho. A decisão dele se trata de um ato de fidelidade a Deus. Como prisioneiro, é claro que ele não tinha a condição de exigir, de pedir uma refeição preparada conforme os seus costumes mosaicos, judaicos. Claro que ele não tinha essa condição ali, ele estava como um escravo ali, como um prisioneiro. Então a melhor saída que ele encontra aqui é pedir o mais simples possível, que nesse caso foi vegetais para comer e água para beber, ok? Até aqui tudo certo? Vamos lá, respira fundo e vamos continuar. A gente precisa observar que ele solicitou aqui um teste, uma experiência de 10 dias. Então ele não está fazendo um jejum de 10 dias, ele está fazendo uma experiência de 10 dias.
Se der certo, continua ao longo dos 3 anos. Olha lá, vamos continuar, verso de número 15 do capítulo 1 ainda, o resultado dessa experiência agora. Passado os 10 dias de experiência, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Então foi feito um teste de 10 dias. Todos os outros jovens cederam e estão se alimentando da mesa do rei, comendo a comida e bebendo o vinho da mesa do rei. Daniel e seus amigos estão comendo apenas vegetais e tomando água. Passou esses 10 dias, foi feita uma comparação com quem se alimentava da mesa do rei e quem estava sendo fiel a Deus e se alimentando apenas dos vegetais e da água. E o que aconteceu nessa comparação? Daniel e seus amigos estavam mais fortes, mais saudáveis do que aqueles que estavam se alimentando da mesa do rei. Aqui eu quero deixar uma dica para você, um conselho para você. Quem é fiel a Deus sempre estará à frente dos outros. Quem é fiel a Deus sempre vai obter melhores resultados. Quem é fiel a Deus sempre será recompensado pela sua fidelidade. Amém? Daniel e seus amigos souberam ser fiéis a Deus durante esse tempo e foram recompensados por isso. E nós vamos ver o resultado dessa fidelidade. No verso 16, olha que isso acaba se estendendo durante 3 anos. Acompanha comigo. Verso 16 do capítulo 1 de Daniel. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Então, durante todo o período do treinamento, durante os 3 anos, Daniel e seus amigos se alimentaram apenas de vegetais e água, porque eles não queriam se contaminar com aquilo que vinha da mesa do rei. Eles queriam se manter fiéis a Deus. Amém? Até aqui deu para entender? Está me acompanhando? Qualquer dúvida é só mandar lá no meu direct, @o_David_Rosa, ou também no direct do nosso Ministério de Jovens. O Instagram do nosso Ministério de Jovens é @conexãoICM. Bora lá, vamos continuar. Eles passaram então 3 anos à base de água e de vegetais, mas Deus honrou a fidelidade deles. Deus honra a fidelidade. Deus honra a fidelidade. Verso 17. A esses 4 jovens, olha só o resultado da fidelidade. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deus honra quem decide ser fiel a Ele. Para meditar um pouco comigo aqui sobre essa questão da honra e da fidelidade. Cara, tanta gente na faculdade. A faculdade é um terror para tantos crentes, porque o cara entra na faculdade e ele não consegue ser fiel a Deus nem no primeiro mês, nem no primeiro semestre. E aí a gente vê aqui, Daniel e seus amigos durante 3 anos foram fiéis a Deus. E não foi, não é que eles não queriam, não é que eles iam ficar isolados da turma, não é que eles iam passar vergonha, algum tipo de coisa assim, não. Foram 3 anos comendo só vegetais, foram 3 anos bebendo água, não tinha refrigerante, não tinha carne, não tinha Big Mac, não tinha nada, era só salada, legumes e água. E eles se mantiveram fiéis a Deus. Você, com toda a facilidade que tem, eu creio, você pode passar por todos os seus anos de faculdade e chegar no fim e dizer: eu fui fiel a Deus, e Deus vai te honrar por causa dessa fidelidade. Amém? Só um parênteses aqui, vamos continuar. Então a gente percebe aqui que essa primeira parte, o jejum de Daniel de 10 dias não existiu. Os 10 dias foram apenas um tempo de experiência, que eu acredito que durou aí toda a vida de Daniel. Pelo que nós lemos sobre ele, eu acredito que ele nunca tenha traído os seus princípios e ele tenha
de forma alguma ali se alimentado da mesa do rei, daquela comida consagrada. O que eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que depois desses 3 anos, com a posição elevada que Daniel e seus amigos conquistaram ali, eu acredito que eles tinham agora uma condição diferenciada de solicitar uma comida diferenciada, né? Que não fosse consagrada a outros deuses, aos ídolos ali da Babilônia, mas que fosse feita ali de uma forma que eles poderiam se alimentar. Então, depois desses 3 anos, com uma posição já, né, melhor ali diante das pessoas, diante do rei, acredito que eles tinham aí essa condição de ter uma comida preparada conforme até os seus costumes, certo? Mas nunca teve então esse jejum de 10 dias, e sim um gesto de fidelidade a Deus. Cara, eu gastei 15 minutos aqui falando com vocês, só para a gente primeiro desmistificar essa questão do jejum de 10 dias, o jejum de Daniel. Mas Daniel fez jejum ou não fez, pastor? Fez sim. E agora a gente vai avançar para o capítulo 10, que é onde Daniel faz o jejum. No capítulo 10, ele tem uma visão assombrosa, que se tratava de uma grande guerra futura, e quando ele tem essa visão, ele passa a ter um tempo de dedicação para uma busca incessante de entender essa visão. Daniel, ele quer ter discernimento dessa visão, ele quer entender o significado dessa visão. Daniel capítulo 10, verso 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas, ou seja, 21 dias, chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até que se passasse as 3 semanas, os 21 dias. Aqui sim se trata de um jejum. Daniel, ele está buscando por um entendimento daquela visão, ele está buscando ter um discernimento dessa visão. Ele então se abstém de alimentos que o agradam, nesse caso ele deixa bem claro aqui, a carne e o vinho. E até, ele diz que não usava nenhuma fragrância perfumada. Então foi um tempo onde ele se absteve dessas coisas. E qual que é o resultado do jejum? Verso de número 12. E ele prosseguiu, aqui o anjo falando com Daniel: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, discernimento e humilhar-se diante do seu Deus. Então, desde o primeiro dia, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então olha só, Daniel decide buscar discernimento, buscar entendimento da visão que teve, e o anjo está dizendo, desde o primeiro dia as suas palavras foram ouvidas. Então você não, o jejum de Daniel não foi para que as palavras dele fossem ouvidas, eu vou fazer um jejum para que Deus possa me ouvir, não foi isso. O jejum de Daniel não foi para que a resposta viesse, também não foi. A luta de Daniel não era para receber a resposta. A luta de Daniel era para que ele pudesse esperar pela resposta. Guarda isso aí, hein? É uma diferença muito grande. Ele não estava ali jejuando para que ele recebesse uma resposta de Deus. O jejum dele ajudou com que ele se mantivesse firme até que a resposta viesse. Verso de número 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Olha só, o anjo falando com Daniel. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Esse príncipe do reino da Pérsia é uma figura clara de Satanás. Me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Então chegou Miguel, o anjo mais forte, o anjo mais poderoso, e ele me auxiliou, e ele me ajudou a vencer essa barreira. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa importante aqui.
O diabo nunca poderá impedir uma resposta de Deus, mas ele sempre irá tentar nos fazer desistir da resposta. O diabo não tem poder para impedir que Deus venha com a sua resposta, mas o diabo vai sempre caminhar do seu lado dizendo: a resposta não veio ainda, por que você ainda está insistindo com isso? Desiste disso, isso não vai chegar, por que você ainda está insistindo com isso? O diabo ele não pode parar na tua frente e dizer: você não vai continuar, mas o diabo sempre vai estar do seu lado dizendo: desiste, para, fica quieto com isso, para de mexer com esse negócio de igreja, para com esse negócio de orar, para com esse negócio de jejuar, para com esse negócio de ouvir mensagem, para com esse negócio de vir para o culto. O diabo ele sempre vai tentar fazer você desistir antes que a resposta de Deus chegue. Esse tempo de jejum que Daniel fez foi essencial para que ele permanecesse firme até que a resposta viesse. Enquanto Daniel buscava pela resposta, existia uma resistência do inimigo nas regiões celestiais. Uma luta estava sendo travada ali. Paulo fala um pouco mais sobre esse assunto com a gente na sua carta à igreja de Éfeso. Vamos ler aqui Efésios capítulo de número 6, verso de número 12. Paulo fala: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. E aonde que essa luta acontece? Ele finaliza: nas regiões celestiais. A nossa situação hoje é diferente da situação de Daniel. A gente precisa diferenciar isso. Daniel está antes da cruz, nós estamos depois da cruz. Daniel está na lei, nós estamos na graça. Daniel via essa luta acontecendo acima dele, fora do seu alcance. Mas com nós que fomos restaurados, nós somos restaurados por Cristo. Nós estamos em uma posição de autoridade que foi restabelecida. Com a gente as coisas são diferentes, meu irmão, minha irmã. Esse impedimento espiritual da resposta divina já não existe mais, pelo simples fato de que nós agora, os que ressuscitamos com Cristo, já não somos mais seres naturais. Você não é natural. Nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós agora habitamos as regiões celestiais. Pastor, o que isso quer dizer? Que você agora tem acesso às regiões celestiais. Que você agora não está abaixo, que você está acima. Daniel via essa luta acontecendo de baixo para cima. Nós estamos nesse ambiente de luta, nós temos acesso a esse ambiente de luta. Efésios capítulo de número 2, verso de número 6, diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então olha só, nesse campo de batalha, nesse ambiente de batalha, onde nós estamos? A Bíblia diz que nós estamos assentados. É importante você entender isso. Você não está abaixo desse ambiente de luta, e você não está lutando, guerreando, se esforçando nesse ambiente de luta. A Bíblia diz que você está assentado, descansando, em paz, confiante de que já venceu essa batalha. O diabo, o nosso inimigo, não está acima de nós, ele está abaixo dos nossos pés. Romanos capítulo 16, verso 20, o apóstolo Paulo diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, você não está abaixo do diabo, você está acima do diabo. O diabo está debaixo dos seus pés. Aí onde você está agora, aí ó, pisa. O diabo está abaixo dos seus pés. Duas informações muito importantes sobre jejum que você precisa ter.
não jejuamos para derrotar o diabo. O diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus Cristo já derrotou o diabo na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. A palavra de Deus diz em Romanos que nós somos mais do que vencedores. O que é ser mais do que vencedores? É você ser vencedor de uma luta que você não lutou. Você é mais do que vencedor, porque você já venceu uma luta que você nem precisou lutar. Quando Davi vai lutar contra Golias, é uma representação de Jesus guerreando contra o diabo. Quando Davi vence Golias, quem venceu essa batalha? Davi e todo Israel. Não foi apenas Davi, a vitória foi de todos. Assim como quando Jesus venceu o diabo, a vitória foi de todos. Todos aqueles que creem que Jesus venceu também são vitoriosos. Então você não jejua para vencer uma luta, para vencer o diabo, para vencer o demônio. Você não jejua para vencer uma enfermidade. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus já tomou sobre si todas as enfermidades. Então você não precisa fazer algo para ser curado quando Jesus já fez tudo o que tinha que fazer para que você recebesse a cura. O que você precisa é crer que Jesus já venceu o diabo, que Jesus já venceu a enfermidade, que Jesus já venceu a miséria. Você não jejua para conquistar alguma coisa, para ser abençoado. Eu vou fazer um jejum para que eu receba uma bênção, para que eu conquiste uma vitória, para que eu conquiste uma casa nova, uma porta de emprego. Não! Em Cristo nós já temos tudo. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já é abençoado em Cristo Jesus. Pelo amor de Deus, você não jejua para ser abençoado. Tudo o que precisava ser feito para que você fosse abençoado, Jesus já fez na cruz. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa crer em Jesus, você precisa ter fé em Jesus. Então, por que é que nós jejuamos, pastor? Deve estar perguntando aí agora, então, pastor, para que é que a gente jejua? Pelo amor de Deus, por que eu tenho que fazer jejum? Vamos lá, vamos avançar. Em Mateus capítulo 17, Jesus tem uma experiência. Ele está no monte, lembra? Ele está no monte onde ele tem uma reunião ali, né? Ele tem um encontro com o espírito de Elias e com o espírito de Moisés. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso não é uma reencarnação de Elias, uma reencarnação de Moisés, uma aparição ali. Não, é o espírito dos profetas, representado por Elias, e o espírito da lei, representado por Moisés. Então Jesus está tendo ali um encontro com o espírito dos profetas e com o espírito da lei. Jesus, quando ele desce do monte, ele desce ali depois de ele ter essa experiência, ele se depara com um homem no pé do monte ali, clamando para que Jesus pudesse curar o seu filho, que estava possesso por um espírito maligno. Esse homem olha para Jesus e diz: olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam resolver o problema. Então eu peço a ti, Jesus, que o Senhor cure meu filho, que o Senhor liberte o meu filho, porque os seus discípulos, eles não puderam resolver. Qual que é a resposta de Jesus diante dessa situação? Mateus 17, verso 17, é a Bíblia, gente, eu não estou falando a minha opinião aqui não, é a Bíblia. Jesus respondeu: ó geração incrédula, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. E aí ele traz o menino, Jesus repreende o demônio, o menino é curado. E agora, imagina a cara dos discípulos, porque os discípulos fizeram ali, sei lá o que eles fizeram, mas o demônio não saiu, o menino não foi curado, e agora chega Jesus, e o menino é curado. E aí, é a vez dos discípulos perguntar para Jesus:
Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele espírito maligno? Por que a gente não conseguiu curar aquele menino? E agora, vamos observar mais uma vez a resposta de Jesus. Verso de número 20 do capítulo 17 de Mateus. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Então, ao perguntarem o motivo de não terem conseguido resolver o problema do menino, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? A resposta de Jesus imediatamente é: a incapacidade de vocês está diretamente relacionada com a fé de vocês. Então, a incapacidade de vocês está relacionada com a fé. Não tem nada a ver com nenhuma outra coisa, e sim com a fé que vocês não tiveram para expulsar esse demônio. Aí ele continua: mas esta espécie só sai com a oração e com o jejum. Essa espécie só sai com a oração e com o jejum. Aqui Jesus está nos apresentando duas armas que nós devemos usar constantemente para fortalecer o nosso espírito e, consequentemente, a nossa fé. Jesus nos ensina a importância da oração e do jejum, para que a gente possa ser capaz, para que a gente seja capaz de alcançar o potencial máximo da nossa fé. Não é o jejum ou oração que expulsa o demônio, mas sim a nossa fé na autoridade que nos foi dada por Deus. A fé, meu irmão, é espiritual. A fé não é natural, a fé é espiritual. Mateus 26, verso 40, um pouco antes, quando Jesus está ali orando, ele vai para orar, e quando ele volta, ele encontra seus discípulos dormindo. Lembra? Ele levou ali os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, com ele, e ele encontra esses discípulos dormindo. Esses homens estão dormindo. E aí ele olha para eles e diz assim, Mateus 26, 40 e 41: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aqui Jesus está nos ensinando que o espírito está pronto para as coisas espirituais, como por exemplo oração, adoração, jejum. O espírito está pronto para ler a Bíblia, o espírito está pronto para vir ao culto. Mas a carne, ele está dizendo, a carne não, a carne é fraca. A gente usa muito essa expressão, a carne é fraca, para a pessoa pecou, a pessoa errou, a carne é fraca, né? Não, Jesus está dizendo assim, olha, o espírito está pronto para as coisas espirituais. A carne não, a carne é fraca, a carne não gosta de orar, a carne não gosta de jejuar, a carne não gosta de ir ao culto, a carne não gosta de servir o próximo, a carne não gosta de ler a Bíblia, a carne é fraca. Por isso os discípulos estavam dormindo, porque a carne é fraca. Paulo vai falar um pouco mais sobre essa luta entre a carne e o espírito na sua carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17, acompanha comigo. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, viver pelo Espírito me leva a não satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então, a carne e o Espírito sempre estarão em direções opostas. Certo?
Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então o que Paulo está dizendo? Se você tiver uma vida no Espírito, você não tem uma vida na carne. Se você tiver uma vida na carne, logo você não tem uma vida no Espírito. Pastor, até agora eu não entendi o que é jejuar. Meu irmão, jejuar é você submeter a sua carne ao seu espírito. Jejuar é você ter um tempo intencional, aonde você vai, através do teu espírito, controlar a sua carne. Como jejuar? Negando a carne e obedecendo ao espírito. Então não é só ficar sem comer. Ficar sem comer é greve de fome, é dieta, é qualquer outra coisa, menos jejum. Não é só você ficar sem comer, é você se abster daquilo que agrada a tua carne, a tua humanidade, e você passar a alimentar o teu espírito. É tempo de oração, é tempo de adoração, de leitura, de estudo, de meditação, de culto. É ouvir o Espírito. O que o jejum vai fazer com você? O jejum vai te ajudar a ter uma sensibilidade maior ao Espírito. O jejum vai fortalecer o teu espírito e a sua conexão com Deus aumenta. Não é o jejum que vai te salvar, te curar, te libertar, o que vai fazer você vencer uma guerra, ou qualquer outra coisa assim. Mas o jejum vai fazer você entender mais a vontade de Deus, ouvir mais a vontade de Deus. Então, você vê, por exemplo, o rei Josafá levando a nação a tirar um tempo de jejum quando o inimigo está vindo atacar. E nesse tempo de jejum, ele tem discernimento espiritual do que fazer. Ele entende qual é o caminho que Deus quer que ele siga. Então a oração vai te fazer seguir pelo caminho que Deus quer que você siga. Você vai conseguir entender e discernir a voz de Deus, porque a tua carne vai estar calada e o teu espírito vai estar falando mais alto. É muito importante uma vida de jejum, porque a vida de jejum te faz discernir melhor a voz de Deus e a vontade de Deus. Ah, pastor, na onde que está escrito que a gente deve jejuar no Novo Testamento? Bom, Mateus capítulo de número 6, Jesus está no seu sermão do monte, um dos seus sermões mais importantes. É óbvio que tudo que Jesus falou é importante, mas é um grande sermão. E no verso 16 do capítulo 6 ele diz: quando jejuarem, ele vai ensinar sobre jejum, né? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. 17. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Olha o ensino que Jesus traz para a gente sobre jejum. Se não fosse para jejuar, por que Jesus nos ensinaria como jejuar? Então Jesus, ele não diz assim, vocês devem jejuar, mas ele diz, quando vocês jejuarem. Talvez para Jesus isso era algo muito óbvio. Ele diz, quando vocês jejuarem, que não seja como os hipócritas, os religiosos, que eles jejuavam para ficar mostrando para o pessoal. Se tivesse Instagram naquela época, eles iam jejuar e iam colocar lá, tá pago, meu jejum tá feito, hoje, firme no propósito, ia ficar postando, para que as pessoas ficassem aplaudindo, nossa, como eles são santos, olha como eles jejuam. Não, Jesus está dizendo assim, quando vocês forem jejuar, que a sua aparência seja boa, não fique, cara de coitadinho, nossa, que fome que eu tô. Não, mantenha a aparência boa, lava o cabelo, se arruma, fica bonitão, fica bonitona, fica tranquilo, segue a vida normal, jejua no secreto. E olha só o que Jesus diz, o seu pai, falando sobre Deus Pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Existe uma recompensa para isso.
Pastor, mas você falou que a gente não jejua para receber bênção. Não, meu irmão, mas pensa só, que tem tantas coisas que Deus quer que você viva. Tem um caminho que Deus quer que você trilhe, e esse caminho é um caminho de bênção, de promessa, de milagres. E você não consegue entender Deus, mas se você começar a jejuar, se o teu espírito começar a falar mais alto que a tua carne, você vai ter mais discernimento, você vai ouvir mais a voz de Deus, você vai se expor mais à presença de Deus. É óbvio que vai ter uma recompensa. Que recompensa é essa? A recompensa de você seguir o caminho que Deus quer que você siga, e aquele caminho é um caminho de graça, de bênção, de coisas boas para você. Tudo que Deus fez para você é bom. Então, meu irmão, fica aqui essa palavra para você, que você tire aí um tempo de jejum, que você jejue, que você ore, que você busque a Deus. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que você ouça mais a voz do Espírito e viva todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você viva tudo aquilo que o Pai tem para você. Qualquer dúvida que você tiver, me coloca à disposição, manda lá um direct, @o David Rosa ou @Conexão ICM. Deus abençoe, te espero, até o próximo estudo. Valeu!